Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, 28 de setembro. Em 1871, saía a lei afirmando que ninguém mais nasce escravo. Os nascidos a partir de 28 de setembro de 1871 já estavam livres da escravidão. Depois veio outra lei em 1885, no dia 28 de setembro também. Aqueles que completassem 60 anos de idade deixariam de ser escravos. Era um caminho já preparando, né, para a lei que aboliu totalmente a escravidão em 1888. Uma vergonha para o Brasil. Né? Mas era costume lá no Caribe, nos Estados Unidos, né? Na Europa anteriormente, os prisioneiros de guerra, não importa de onde viessem, eram escravizados. Tanto que o termo escravo vem de eslavo, né? Eram os bárbaros que eram escravizados. Eu queria fazer uma correção. Semana passada eu disse que o filho do presidente da Caixa, João Pedro Carvalho, estaria citado no inquérito do INSS, do grande roubo dos idosos. Não está citado. Foi citado pelos jornais da semana passada, mas ele não está no inquérito. Né? Repetiu o nome, João Pedro Carvalho, corrijo aqui. Agora eu queria fazer uma lembrancinha para vocês. O meu livro continua à venda na LVM, na Amazon, só para situar vocês, para entender perfeitamente o que está acontecendo hoje. São artigos meus que saíram em jornais e na Revista Oeste, desde setembro de 21 até janeiro deste ano. A cada semana eu fazia uma análise da conjuntura política brasileira e está aqui de Brasília, Alexandre Garcia. Bom, vamos então aos fatos desta semana. Tem coisa boa aí por vir. Jabuticabas do Alvorada na Casa Branca. Esse vai ser o primeiro assunto. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois neste domingo completam-se 11 semanas desde que o presidente do Brasil acordou bem-humorado. Na manhã daquele domingo, 13 de julho, foi a uma jabuticabeira e talvez tenha pedido para a Janja ou para o fotógrafo oficial para gravar um recado para Trump. Né? Vamos rever esse recado? Eu vim chupar jabuticaba de manhã porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Bom, é o contrário da tempestade perfeita. Né? Ele está aí fazendo uma oferta, quer levar a jabuticaba do Alvorada para a Casa Branca. Ele sugere que quem come jabuticaba não briga, faz acordo. Está tudo aberto. Né? E isso aconteceu, né, no momento em que se junta o encontro dos dois na ONU. O Trump diz que combinaram um encontro para esta semana. Está tudo perfeito. Né? Onde houve conversa com Trump, houve redução da tarifa. Acho que é uma grande oportunidade. Né? Eu não vi ainda a marcação da data. Eu vejo, quase inacreditável, o Itamaraty falando em primeiro um telefonema. Isso é uma confissão de que ou o presidente não quer ou está com medo, mas é uma oportunidade
que obriga, né? É aquele termo francês, noblesse oblige. Ser presidente da República está obrigado a aproveitar essa oportunidade de negociar. Olha só, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. O maior investidor no Brasil. 28% de todo investimento estrangeiro é dos Estados Unidos. E, aliás, olha o tamanho do investimento estrangeiro, é quase a metade do produto interno bruto. 48, tantos por cento do produto interno bruto investimento estrangeiro. E eu vi a lista, a China não aparece entre os 10 maiores. Está lá o Canadá, países europeus, o Japão, mas a China não está. Então, daí a importância dos Estados Unidos para a economia. O presidente representa, tem a oportunidade agora, está nas mãos, pode levar uma mão para apertar a mão do presidente americano e na outra mão um saco de jabuticaba para adoçar o encontro com uma fruta que, pelo jeito, é única aqui no Brasil, pelo menos é o que se diz. O Brasil produz muitas coisas, só ele consegue produzir, né? A jabuticaba talvez seja a melhor delas. Então, é incrível se o presidente não aproveitar essa oportunidade de representar os interesses da economia nacional que gera impostos que sustentam o Estado brasileiro, do qual o chefe é Luiz Inácio Lula da Silva. Neste domingo, ele comemorou na Esplanada dos Ministérios o aniversário do Ministério da Educação, que eu acho que deveria se chamar Ministério do Ensino, né? Porque educação é em casa, mas tudo bem. E teve uma corrida. A agência oficial disse que tinha 6.000 pessoas na corrida. A foto, que está muito boa, a foto oficial, se a gente contar, dá umas 300. É uma diferença bem grande. E aí o presidente aproveitou para dizer a frase dele: aqui não tem motociata. Ele não esquece de Bolsonaro. É incrível. Falar em Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro está pedindo para a revogação da prisão, que era uma prisão cautelar, dentro de um inquérito em que ele ficou fora. Ele estava investigado junto com o Eduardo, filho dele, e o Paulo Figueiredo, por coação à justiça, né, para evitar a condenação dele. Mas a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia e Bolsonaro ficou fora da denúncia. Então, de certa forma, fica derrogada a prisão. Por isso que o pessoal da defesa de Bolsonaro está sugerindo isso lá no Supremo. Tinha um outro assunto aqui que eu acho que eu tenho que falar com você sobre isso. Falei em Supremo. Gilmar Mendes pediu dispensa, se declarou impedido de votar na prisão do careca do INSS. E argumentou o Código de Processo Penal, artigo 252, parágrafo 4º. Né? Diz que fica impedido, pode se sentir impedido o juiz que tiver ele ou um parente sendo parte interessada no processo. A gente não ficou sabendo exatamente o que é. Né? Já está com 3 votos na segunda turma de 5. Fica 4, né, porque Gilmar não vai votar. Já tem 3 votos, então já está com maioria para manter a prisão do careca e do seu sócio Camisotti. Né? O advogado Nelson Williams, não é Williams, é Williams,
pediram a prisão dele, mas o ministro André Mendonça não aceitou. É um advogado muito bem relacionado, né? Lá os advogados de São Paulo me contam, por exemplo, Rodrigo Pacheco frequentava muito a casa dele, né? Mas é o pessoal aí que está metido nesse grande escândalo gigantesco, amazônico, que se aproveitou covardemente de 2.300.000 idosos aposentados e pensionistas. Isso é uma coisa que tem que ser investigada. Eu acho que é o maior escândalo, é maior que a Lava Jato. É um assunto da pesada, porque a crueldade que está implícita nisso, que usaram até crianças também. Agora, outra coisa que a gente registra, o nervosismo ou as emoções. Roberto Carlos já foi anunciado aqui em Brasília, em breve estará em Brasília, mas são tantas as emoções que já chegaram ao Supremo. Ministro Barroso, ministro Gilmar Mendes, com a boca seca e os olhos marejados, ao se referir à situação atual, ministro Moraes com a Magnitsky, estão bem emocionados. Acho que, eu diria até que os sentimentos estão muito à flor da pele lá no Supremo. E hoje, por coincidência, eu fiz de novo, me chamaram de novo para fazer a primeira leitura no Mosteiro de São Bento, aqui em Brasília, e é uma profecia de Amós. Eu vou ler para vocês, porque quando eu terminei de ler, ficou parecendo que era atual. Uma Magnitsky pairando. Eu vou ler. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Amós. Ficou todo mundo se olhando assim, uau. De Brasília, Alexandre Garcia.